Bom dia, gente! O programa Meu Ambiente está começando e eu convido você para uma coisa diferente, uma experiência muito interessante, que é uma verdadeira aventura. Fique aí, não saia daí que o programa está só começando. Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. Turn it This up a little bit. melody was meant for you. So right sing there. along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dust. E assim começamos mais uma fase do programa Meu Ambiente. Estamos embarcando, vamos visitar algumas capitais do Nordeste para a gente ver como é que estão as coisas por lá no que diz respeito a tratamento dos igarapés, dos rios. E vamos indo, vamos que vamos. Acompanha a gente aí. Found a note to make you understand. I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like Estamos na sala de embarque. Agora será o voo. Heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Estamos aqui com o Adson Rodrigo, que é historiador e vai nos contar um pouco da história, da importância dos recursos hídricos do Ceará no desenvolvimento, no início de toda a história dessa terra tão admirada hoje em dia pelo turismo, né? Então, por favor. É um grande desafio hoje se pensar a questão da importância dos rios, principalmente quando vai se pensar questões relacionadas à história e à ocupação dos espaços na nossa cidade. Eu acho que um dos pontos principais da importância da preservação dos rios é a demarcação de espaços que foram sendo ocupados principalmente desde o século XVIII. No Ceará, por exemplo, os grandes rios como o Rio Jaguaribe, o Rio Acaraú, todos eles demarcam um pouco do povoamento do nosso estado, por conta da criação de gado, que sempre foi algo marcante na nossa economia no século XVII e século XVIII. Então, acaba a preservação desses recursos também registrando a importância da história, da ocupação dos espaços das cidades por meio desses recursos, né? Sim. E desde o início da fundação das cidades, dos povoados no estado do Ceará, a presença das populações sempre se concentraram próximo a esses recursos hídricos, né? Uma questão de sobrevivência e também uma questão de comércio. Isso. A questão do gado, como é que isso aconteceu? Então, geralmente, as igrejas e as vilas, elas se aproximavam muito dos rios. Os comércios que vinham geralmente de Recife ou da Bahia para o Ceará acabavam encontrando nesses lugares, nessas vilas que se formaram por conta da presença desse comércio, um lugar para as reses poderem se alimentar ou mesmo consumir água. Então acaba sendo esses espaços importantes para isso. Era um ponto de engorda do gado que estava ali para já ser comercializado, então e isso fazia com que as cidades fossem se formando. Isso. Acabou gerando a economia, por conta que no século XVIII Recife estava na produção de açúcar e o sertão estava desocupado. Então houve uma preocupação de ocupar esse sertão com esse gado. E acabou, por conta dos vastos espaços nesses sertões, um lugar propício para a criação de gado. E os lugares escolhidos dentro desses sertões, desses grandes territórios, eram esses lugares que tivessem esses riachos, esses rios, para que a fazenda pudesse progredir nesse sentido de gerar renda, né? Certo. E o interessante é que, com relação à história específica de Fortaleza, tem um riacho que tem uma participação importante nisso. É o riacho Pajeú.
E como é que... Conta pra gente essa história. Qual foi a importância do Riacho do Pajeú, que está aqui atrás da gente, nesse parque bonito, nesse espaço muito bem preservado, muito bem cuidado. Conta pra gente essa história, qual é a importância que esse riacho teve na formação da cidade de Fortaleza. O Riacho Pajeú, ele está presente nos documentos de Fortaleza desde o século XVII. Né? Conta-se que, a partir do forte de Schöneburg, que é onde hoje a gente encontra a 10ª região militar, tinha um forte que deu nome à cidade de Fortaleza. Então esse forte foi erguido em 1649 por Matthias Beck, mas com a expulsão dos holandeses em 1654, o forte foi ocupado por portugueses. Então acabou trocando o nome do forte de Schöneburg para o Forte Nossa Senhora da Assunção. E esse forte ele surgiu às margens do Riacho Pajeú. Alimentar uma população local, mas ele acaba muitas vezes sendo engolido de repente por esse avanço dessa cidade, dessa cidade. A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais. Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso, é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. Você sabe dizer pra gente onde é que nasce o Riacho? O Riacho Pajeú, ele nasce num bairro aqui chamado Aldeota. E a foz dele, alguns acreditam que seja na praia de Iracema e outros nas comunidades ali próximas, como Poço da Draga, que é uma comunidade ribeirinha que fica ali próximo. É porque ele segue aqui, mas ele é soterrado, ele é canalizado? Tem uma parte que ele é canalizado aqui no próximo ao Mercado Central, que é um mercado importante e turístico da cidade. Na sua opinião, sendo recurso hídrico uma área natural, uma área ambiental, na sua opinião, o que você poderia dizer a respeito da situação atual? Porque nós temos aqui uma parte desse riacho que aparentemente está preservada, está com água que não está com muito odor, pelo menos não tem odor nenhum, aparentemente é um trecho que está limpo. Mas com relação aos cuidados que a sociedade deveria ter com ele, na sua opinião, como historiador, vendo a importância, como se fosse um patrimônio. A gente tem uma catedral, a gente tem um forte, então o historiador vê aquilo como um documento ainda palpável de uma visita, ainda possível de uma coisa material. Mas quando se trata de um item da natureza, no caso do igarapé, como é que um historiador vê que ali tem uma importância e de repente pode desaparecer aquilo ou se transformar no esgoto? Qual é o teu sentimento, qual é a tua opinião a respeito disso? Pronto, a questão de patrimônio cultural, ela envolve muito a questão a relação que as pessoas têm com aquele objeto, né? No caso aqui a gente está num parque, ele é tombado pelo município, e acaba o rio também sendo preservado por conta desse tombamento. Então acho que é uma preocupação muito mais no sentido de fazer com que as pessoas se identifiquem com esses lugares, com esses riachos, que elas sintam que esse riacho faz parte da formação histórica da cidade dela. Então acho que é um exercício mesmo, não só de uma educação ambiental, mas de uma educação patrimonial. Né, uma educação que envolva uma parte integrada, que compreenda esses riachos, esses rios, como parte também formadora das identidades dela.
Então o Riacho Pajeú, ele faz parte dessas identidades do fortalezense, né? Do crescimento da cidade, das apropriações que o rio teve ao longo do tempo, né? Também essa questão de como ele é apropriado hoje também, essas ligações dessas apropriações hoje, tudo parte dessas identidades, como o fortalezense se vê diante dessas identidades. Então acho que parte daí. E é interessante que a gente chegou aqui num momento que está tendo uma obra que a gestão atual talvez vá abrir, parece que é essa, né, a intenção, de abrir para visitação pública, um espaço bem aconchegante, bem agradável, que a gente foge desse calor, desse sol, e aí pode aqui passar um tempo relativamente não, gostoso mesmo de ficar, um ambientezinho bem agradável de ficar. E a prefeitura, finalizando essas obras, pretende então liberar isso para a população? Em breve a prefeitura está encerrando essa parte da reforma do parque, justamente para oferecer aos fortalezenses esse ambiente no meio do centro tão movimentado, um lugar que você consiga ouvir os pássaros, acalmar um pouco essas correrias do estresse desse centro da cidade. Então... Certo. E é isso, gente. É interessante a gente ver essa relação, conhecer, te agradeço por essas informações que você passou pra gente. E que sirva de exemplo um recurso hídrico urbano em pleno centro de Fortaleza, que tem uma história, que tem uma relação com a história da fundação da cidade de Fortaleza. A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais. Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso, é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. Agora eu estou aqui na companhia da Thaís Holanda, que ela é gerente da Célula de Planejamento e Gestão de Sistemas Naturais da Prefeitura de Fortaleza, né? E isso é dentro da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. É um nome bem grande, é uma coisa que parece que é complicada, mas na verdade isso traz muita solução para as questões ambientais e até socioambientais. Então, Thaís, obrigado por estar concedendo essa entrevista aqui pra gente. E eu queria que você começasse explicando como é que é o tratado o esgoto na cidade de Fortaleza. Sim, em relação ao esgoto, a gente ainda não tem 100% de atendimento, né, da rede pública, mas a gente tem 53% aproximadamente. E a gente lançou no ano passado já a Lei do Plano de Saneamento de Fortaleza, que vão ser traçadas, que já são traçadas as metas e as ações de forma que a gente atinja, né, essa universalidade em cerca de 20 anos. A questão da orla de Fortaleza, ela é toda tratada? Está faltando alguma parte? Como é que isso está funcionando? Não, a orla de Fortaleza é toda atendida, né? A gente também tem um sistema de drenagem na orla. A gente, em relação à questão da limpeza dessa área, da questão dos recursos hídricos dentro da bacia vertente marítima, né, que é justamente a bacia que comporta essa região de orla, o que a gente tem de problemática realmente são as questões dos lançamentos irregulares, né, de pessoas que ou lançam na rede de drenagem, né, ou nos riachos, como o Riacho Maceió, o Pajeú e o Jacarecanga, que são os riachos da bacia vertente marítima que desagam no mar. Certo. A gente passa em alguns trechos da cidade, a gente sente um certo odor próximo aos canais. Por exemplo, ali no bairro de Fátima tem um canal que ele exala um certo odor. Isso por quê? É porque o esgoto é jogado lá? Exatamente. Mas é o esgoto, é o que vocês chamam do clandestino? Como é que é? Exatamente, é o clandestino, né? São as ligações irregulares. São aquelas pessoas que têm a obrigação de se ligar à rede pública, mas que na verdade estão fazendo uso de um recurso natural ou de uma drenagem, né? E a prefeitura está coibindo isso, vai em busca, tá? E quando encontra, o que acontece? Sim, quando a gente encontra, a gente autua, né, a pessoa, a gente faz com que essa pessoa se ligue à rede. E se não tiver rede em outros locais, por exemplo, onde não há
a pessoa ela é obrigada a dar uma solução alternativa para aquela área, quer seja uma estação de tratamento de efluentes, uma fossa sumidouro, uma solução local, né? E também quando a gente autua, a gente também, além de ter uma multa e a obrigação da pessoa se interligar, né? Se a pessoa não se interliga, a gente mesmo provoca esse tamponamento para a pessoa querer fazer a ligação. Vai ter que resolver. A gente vai fazer o tamponamento, porque a gente não vai permitir que seja lançado efluente de forma irregular, né? Certo. Fortaleza tem algumas lagoas, só que não sei se ficam todas dentro do perímetro do município de Fortaleza, mas dentro da área metropolitana existem várias lagoas. Tem alguma lagoa que você tem um cuidado especial com o que vocês tratam, ou vocês tratam todas elas? Como é que funciona isso? A questão das lagoas, o que a gente precisa mais em relação às lagoas também é verificar, fazer esse monitoramento e fiscalização, né, em relação a ligações clandestinas. A gente faz monitoramento de alguns pontos com coleta de água para verificar a qualidade, né? E a gente faz também um programa de educação ambiental, né? Principalmente nas lagoas, em relação à questão do resíduo sólido, para as pessoas realmente porem o resíduo sólido na rua no dia e na hora da coleta, evitar que haja resíduo, que haja formação de pontos de lixo nas ruas. E a gente também trabalha com um programa de monitoramento em relação a algumas invasões, né? Porque a gente tem alguns processos de ocupação irregular, né, em áreas de preservação ambiental, e a gente está sempre trabalhando para fazer a retirada dessas famílias, porque tanto prejudica o meio ambiente quanto elas estão se alojando em área de risco. Certo. Agora, Thaís, eu cheguei em Manaus agora há pouco tempo, foi segunda-feira para cá, tem poucos dias, e eu encontrei uma cidade mais suja do que a última vez que eu vim aqui. E a que se deve essa sujeira que a gente encontrou na rua, nas ruas de Fortaleza, assim, de forma... Eu sei que teve um feriado, foi domingo, então a coleta do lixo, não sei o quê, mas de fato, tem algum motivo para que a cidade esteja um pouco mais suja do que, tipo, 1 ano, 2 anos, por exemplo? O que aconteceu? Esse dado, assim, em relação com o tempo, eu não tenho, mas o dado que a gente tem, assim, de problemática é justamente o lançamento de resíduo em solo sem autorização e de forma irregular, que seja principalmente esse resíduo domiciliar, ou então os grandes geradores que dispõem do resíduo na via pública, em horários, né, e em dias que não são os dias da coleta, né? Porque a gente tem coleta aqui de segunda a sábado, né, de manhã, de tarde, de noite, e ela vai se alternando nos bairros, né? Então tem bairros que tem coleta segunda, quarta e sexta, e outros terça, quinta e sábado. E tem um horário certo para cada bairro. A partir do momento que a pessoa está ou colocando na rua, gerando um ponto de lixo, né, ou então colocando o tipo de resíduo que não é da coleta domiciliar, como seriam as podas, restos de imóveis, entulho de construção civil no meio das ruas, então você vai estar gerando uma coisa que a coleta seletiva, coleta pública a coleta regular não recolhe, e a gente tem outro sistema, na verdade, que são as caçambas da nossa prefeitura, que a gente sai limpando esses pontos de lixo, né? Mas para você ter uma ideia, a Avenida Leste-Oeste, por exemplo, ela é limpa 7 vezes ao dia. 7 vezes? 7 vezes ao dia. Então, assim, não é por falta de gente limpando, é realmente porque está sendo despejado resíduo de forma irregular, em horário que não é para jogar, em quantidade que não é para se jogar. Porque a partir do momento que você é um grande gerador, você tem a obrigação de fazer o descarte adequado. A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais. Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso, é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. E esse lixo todo, ele vai para um lixão ou para um aterro sanitário? O lixo domiciliar, todo o lixo recolhido pela coleta domiciliar vai para o aterro sanitário. Ele fica dentro de Fortaleza, fica na área metropolitana, fica onde? Sim, fica na região metropolitana, na cidade de Caucaia, que é vizinho aqui a oeste de Fortaleza, né? E o que a gente aproveita hoje, por exemplo, são os resíduos de poda, que a gente tem um horto municipal que eles trabalham com a compostagem, né, das podas, e a gente também aproveita um pouco do resíduo da construção civil. Né? A gente tem algumas empresas que são certificadas para fazer triagem
fazer a quebra desse produto e reutilizar na construção civil. Esse aterro sanitário, ele está atendendo à determinação do governo federal de que as cidades deverão ter o seu aterro, não acabar com os lixões? Fortaleza está conseguindo cumprir, porque o prazo já foi prorrogado, o prazo das cidades se adequarem com os aterros sanitários e não mais serem geradoras de lixões, aqueles locais horríveis que acabam contaminando tudo. Como é que está a situação de Fortaleza com relação a isso? Certo. O aterro sanitário de Fortaleza, ou de Caucaia, ele está dentro dos parâmetros, né? Ele segue a política. O que acontece muito, como acontece em grandes centros urbanos, é que a gente está cada vez mais gerando resíduo, né? E os aterros que às vezes estavam preparados para durar 20 anos estão durando menos, né? Então o que é que acontece? Todas as cidades, as grandes cidades hoje em dia, têm que realmente focar num programa de reciclagem. A gente tem que parar de levar para aterro coisas que a gente poderia ou ter uma renda, ou dar uma renda para uma pessoa, um catador, para outra pessoa, ou então reutilizar, né? Porque a gente pode reciclar vidro, a gente pode reciclar Tetra Pak, a gente pode reciclar uma série de outros produtos. Então a gente tem que parar de realmente jogar isso no lixo domiciliar para o aterro. Todo mundo tem que fazer a sua parte, fazer a coleta seletiva e encaminhar para os pontos que são adequados. Por enquanto a Fortaleza ainda não tem uma coleta seletiva abrangente para todo o município. A gente tem uma coleta seletiva em alguns condomínios já, né? E o que a gente faz é justamente criar equipamentos para que nesses equipamentos a população possa ir lá de livre e espontânea vontade e entregar um resíduo que é reciclável, né? Por isso que a prefeitura já implantou alguns ecopontos, que lá a gente tanto recebe plástico, Tetra Pak, a gente recebe óleo usado, que vai para os catadores, vai para a produção de biodiesel. A gente recebe também eletrônicos, que também vão para reciclagem, a gente tem uma parceria com a empresa. A gente recebe também entulho de construção civil, né? A gente recebe praticamente tudo nesses ecopontos, a gente só não recebe realmente o lixo domiciliar, que é o que deve ir para aterro. A crise brasileira é grave. No Amazonas, empresas fecharam, trabalhadores ficaram sem emprego. Com isso, a arrecadação diminuiu, já a demanda por serviços públicos aumentou. Para não deixar o Estado quebrar, o governo segue cortando gastos e priorizando os serviços essenciais. Nós vamos vencer esse desafio e voltar a crescer. Mas para isso, é preciso equilíbrio, coragem, responsabilidade e união. Todos contra a crise. Esse é o governo das pessoas. Bom, Thaís, então eu agradeço a sua entrevista. Se você quer falar mais algo, complementar mais algo, sinta à vontade. Pronto, eu gostaria de falar também do programa de arborização de Fortaleza, né? Pronto, eu já ia deixar de falar isso, eu já ia te impedir de falar mais isso. Vamos lá, essa questão qual é? O que a gente tem desenvolvido na prefeitura é um programa de valorização das espécies nativas, que na verdade é um programa de todo o estado, é um programa que é encabeçado também pela sociedade civil, em que a gente trabalha da seguinte forma: a gente revisou o manual de arborização da prefeitura, a gente fez uma pesquisa junto à Universidade Federal do Ceará para englobar as espécies nativas de Fortaleza dentro da arborização, e a gente trabalha com plantios desde do início da gestão, já estão contabilizando cerca de 25 mil plantios de árvores em 2 anos, né? Então, e a gente pratica também uma comunicação com as pessoas, a gente vai nos eventos, faz doação de mudas, né? Explica para elas o significado daquelas árvores, mostra como é que deve plantar, e a gente até leva para a pessoa, para a casa dela, a árvore, né? Se ela tem um cadastro aqui no programa Árvore na Minha Calçada, que tem em alguns outros municípios também, em algumas outras cidades tem programas semelhantes, em que a gente pega as informações de endereço, a gente avalia se o local realmente comporta uma árvore nativa ou uma árvore frutífera no quintal da pessoa, né? E a gente doa essas árvores e se entrega em domicílio. Exatamente, entrega em domicílio. Olha, chegou a sua árvore, você demonstrou interesse em plantar uma árvore, aqui tem uma árvore na sua calçada. Vocês tenham cuidado de ir lá, verificar se comporta aquela espécie lá e levam. Exatamente. Que interessante, que coisa bonita de ser seguido. A gente cortou do nosso paisagismo algumas espécies exóticas invasoras também, que era muito comum, por causa das modas, né, que a gente tem de paisagismo, de arborização. E a gente está cada vez mais utilizando as nativas. Que bom. As palmeiras são muito utilizadas, as palmeiras? Porque... A gente utiliza mais árvore de sombra, né, que a gente privilegia a que a gente precisa. Lá também acho que precisa também, né?
todo canto onde tiver uma camada vegetal para poder absorver a energia e transformar a temperatura ambiente daquela área é importante. Os parques são muito importantes, né? Com certeza. E aqui vocês têm obtido sucesso com esse projeto de estar arborizando com essas árvores nativas? Sim, a gente já plantou cerca de 300 dentro desse programa do Árvore na Minha Calçada, se não me engano. E teve esse plantio já das 25 mil árvores, né? Que envolve árvores, por exemplo, de obras públicas, né? De ficar fazendo o paisagismo em algumas vias que foram reformadas ou vias novas que foram abertas. Na orla marítima também a gente está usando plantio de árvores. Envolve também compensatório ambiental, porque a gente começou a ficar mais rígido com as pessoas que estão suprimindo, né? Uhum. Então quem suprime uma árvore antigamente pagava 2, né? Hoje em dia não, vai depender do porte da árvore, da função ambiental que ela tem, se ela é uma árvore nativa, se ela é uma árvore exótica, né? Tudo isso interfere no cálculo. Então hoje em dia tem uma árvore, por exemplo, se você cortar você vai ter que pagar 18. Né? Muito difícil esses casos, né? Porque tem que ser uma árvore muito antiga. Mas a gente sempre está chegando nessa média assim, de 5 a 10 árvores por árvore cortada. Você mencionou aí a questão do modismo com relação a algumas árvores exóticas que costumam acontecer aqui. Existe uma que parece que ela, pelo menos me informaram, que ela é um repelente natural e era cheia na cidade, né? Ela é exótica, aquela planta? É o ninho indiano, ela é originária lá da Índia, né? Ninho. Ali da região da Ásia, né? Sim. Então, essa árvore, ela é muito, assim, ela é muito bem vista, assim, no primeiro momento, porque ela tem crescimento rápido, faça chuva, faça sol, com água ou sem água, ela cresce muito rápido, né? E ela logo dá sombra. Mas as pessoas não sabem que ela é uma árvore de grande porte. Então, planta-se em calçadas, mas quando ela começa a crescer, arrebenta tudo. As pessoas já começam a querer tirar e substituir por outra. Mas ela realmente tem alguma influência com relação a ser um repelente natural? Ela de fato tem essa função? Eu acho que a produção do óleo dela, se não me engano, com o óleo dela você pode criar um repelente natural, mas ela por si só eu não conheço. O que eu sei é que há estudos de algumas pessoas, inclusive aqui da UFC, em que ela prejudica o lençol freático, ela pode prejudicar também a reprodução das abelhas, né? Então a gente tem que realmente abolir o uso dela. Não vou dizer que a gente vai sair pela cidade agora cortando todos os ninhos indianos, mas a gente deve fazer uma substituição paulatina mesmo, para evitar que ela realmente cause algum problema. E como ela é muito agressiva, ela cresce muito rápido, então acaba que ela toma muito rápido um espaço, né? E ela toma o espaço de outras plantas que demorariam mais a crescer, que é o caso das nossas nativas, né? Que demoram muito mais tempo para ficarem enormes. Qual é a principal árvore nativa que vocês têm o cuidado de estar espalhando pela cidade, replantando pela cidade? Certo. Nas calçadas a gente privilegia usar ipês e pau branco, porque eles são mais adaptadas para passeios, né? Não tem tanto problema em relação à raiz. Mas nos parques a gente já pode plantar árvores de maior porte, como os oitis, né? Que são muito bonitas também. Sim. Bom, então acredito que agora sim a gente possa finalizar essa entrevista. E aí de novo eu te agradeço, né? Mais uma vez eu te agradeço pela tua participação no nosso programa. E vamos ver se o exemplo do que a gente encontrou aqui em Fortaleza e também os que a gente encontrou em Recife, Santarém, ver se eles servem, que eles influenciem na consciência dos nossos espectadores, dos nossos telespectadores, e eles possam ter atitudes diferentes a partir de assistir o nosso programa. Muito obrigado, Thaís. Nada, obrigada a você. E assim chegamos ao final de mais um programa, ao final de mais uma aventura, a primeira fora do estado do Amazonas, quando a gente foi ver como que tratam o meio ambiente, os igarapés, os rios, os recursos hídricos de modo geral, a natureza, e que esses exemplos que a gente viu lá são bons exemplos, sirvam de referência para que a gente possa fazer o mesmo ou até melhor na nossa cidade. Os maus exemplos que a gente também teve a oportunidade de estar vendo, estar constatando e até discutindo em algumas das entrevistas, possam ser evitados aqui, que sirvam de referência para que a gente possa impedir que eles aconteçam aqui.
caso de uma cidade totalmente pichada, mas por outro lado, o caso de uma cidade que cuida de seus recursos hídricos, não apenas pelo fato de uma obrigação pela preservação do meio ambiente, mas também por umas questões históricas da cidade, aqueles pontos, aqueles locais. Repito, espero que tenham gostado e conto com vocês no próximo domingo. Até mais!